Hoje vamos falar de um assunto que simplesmente não pede licença para entrar na nossa vida, no nosso trabalho. É a comunicação digital, virtual, via Twitter, via Facebook, via quantas mídias sociais mais aparecerem. Tudo bem que hoje em dia ninguém mais imagina viver ou trabalhar sem dar pelo menos uma espiadinha, claro. Pelo menos uma espiadinha, sempre daí para mais, né? Dá uma espiadinha no que vai pela internet, no que chegou na caixa de e-mail, nas tiradas dos seus artistas, jogadores, pensadores favoritos no Twitter, por exemplo. E até pela onda de comunicação a jato, acelerada, pela vontade de estar conectado a tudo que se discute na rede, convenhamos, é difícil às vezes controlar a curiosidade, a ansiedade por ver o que está ali, ler tudo que está ali, escrever ali, mas há riscos. Vamos falar sobre eles, inclusive com os nossos convidados, a doutora Patrícia Peck, que está lá em São Paulo, e também com o nosso Francisco Bosco, que recebemos aqui no estúdio. Boa noite a todos. Doutora Patrícia, nossa convidada já com frequência aqui no Conta Corrente, que nos apontou, inclusive, muito da importância dessas questões do mundo digital a serem discutidas, né, doutora Patrícia? Assim, em poucas palavras, resumidamente, tudo bem que há curiosidade e há ansiedade, mas há muito risco também nessa forma de comunicação, não? Sim, Guto. Hoje nós temos que aprender a lidar com essas mídias sociais. Está vivendo aquela sociedade da liberdade de expressão, mas está tudo por escrito e nem sempre entendem exatamente o que a gente quis dizer. Aí, para se arrepender pela internet é mais difícil. E isso tem acompanhado a vida das pessoas e também das empresas, dos executivos, né? Está tudo por escrito e em tempo real. A senhora tem um exemplo, assim, que já vem à cabeça facilmente para a gente começar essa conversa? Sim, a gente tem exemplos, a gente vem acompanhando bastante de executivo que acaba no final de semana, num desabafo, fala mal da onde trabalha, ou fala mal de algum chefe, ou mesmo subordinado, ou então faz um comentário que pode ter um cunho discriminatório, às vezes coloca uma opinião que é pessoal, mas que pode ser confundida com profissional. Então, a gente tem visto aí que celebridades, até mesmo pessoas que são artistas, e no mundo das empresas, as pessoas estão aprendendo como é que eu lido com essa internet mais expressiva, mais de relacionamento, um Twitter, né, principalmente um Orkut, um blog, sem correr esses riscos, né, jurídicos. Vou passar aqui para o nosso Francisco, porque ele também é um caso prático de como é que se usa essas redes sociais todas, né? A maioria das pessoas tem até uma rede profissional, a gente está falando aqui do LinkedIn, mas essas outras tinham um cunho um pouco mais de, não vou dizer de brincadeira, mas de uma coisa mais descontraída, né, Francisco? As pessoas passarem coisas pessoais, é como se tivesse assim um grande bate-papo, uma grande sala de bate-papo, né, o tempo todo, permanente, para você ficar trocando abobrinhas, vamos dizer assim. E, de repente, isso também passa a ter um tipo de informação ali, de interesse cultural, sair um pouco da abobrinha, pode até ficar na faixa do entretenimento, mas tem uma informação que você possa ser mais útil. Aí tem digamos, um aproveitamento profissional. Aí, diante do que a doutora Patrícia falou, Francisco, você tem alguma dificuldade em relação a isso? Em conciliar esse teu trabalho de agitação cultural com essas redes sociais, podendo meio diferenciar um pouco a abobrinha da coisa mais séria, enfim? Bom, o meu trabalho de agitação, na verdade, é muito calmo, porque é um trabalho de pensamento, né? Então, o pensamento fica agitado, mas eu fico calmo. Eu acho que todo meio, ele é, em princípio, neutro. É o uso que se faz dele que vai determinar as características que ele vai adquirir. Eu uso, por exemplo, Facebook. Eu aprendo muita coisa no Facebook. Tem vídeos compartilhados que se pega do YouTube. Acaba que eu sou muito música contemporânea, por exemplo, eu fico sabendo pelo Facebook. Mas eu acho que o uso do Facebook tem de mais especial é uma espécie de exigência de intimidade. As pessoas postam muito o que estão fazendo durante o dia, tiram foto do que estão almoçando, etc, etc. Sob esse aspecto, eu sou um fracasso, Vidor. Eu venho de uma tradição assim de
de pensamento, que é muito impessoal. Eu sou muito sério. As coisas que eu posto, eu acho que não tem graça nenhuma no Facebook. Então, eu sempre fico na expectativa de que eu vou ter muitos curtiu, etc. E, em geral, é um fracasso. Mas tem isso que o Guto falou mesmo. O Guto usou algumas palavras importantes aí na introdução dele, que são ansiedade, por exemplo. As pessoas estão cada vez mais interdependentes, passam muito tempo em rede. Eu acho que a grande questão que a gente deve propor é de onde que vem essa fome pelo outro, né? Que outro é esse que as pessoas estão procurando praticamente 24 horas por dia, né? Não deixa de ser a curiosidade pelo ser humano, afinal de contas, né? Então a gente meio que resgata um pouco no meio dessa parafernália tecnológica, a gente está vendo imagem aí, dessa linguagem sempre renovada, o que é bacana, o que é interessante, mas é um interesse pelo outro. Daí a separar um pouco as coisas é que são elas, não, doutora Patrícia Peck? Queria também perguntar à senhora para nos trazer um pouco da sua experiência com relação ao comportamento das pessoas. Por exemplo, essa questão que o Vidor e o Francisco, eu ia chamar você de João Bosco. Não à toa, porque o Francisco, afinal de contas, é filho do nosso querido João Bosco. Por sinal, cadê seu pai? Onde anda seu pai? Está se apresentando? Rapaz, eu acho que ele está na Finlândia. Foi a última notícia que eu tive. Ele não está no Facebook, pelo visto. Vocês não estão se falando. Vou ter que trazer o João Bosco aqui também para falar com a gente desses assuntos. Doutora Patrícia, a sua experiência em termos do comportamento. As pessoas mudam diante, por exemplo, da constatação de que, poxa, peguei pesado, mandei um beijo para a diretora da minha empresa no final do e-mail e devia ter mandado um abraço? Olha, com toda certeza, as pessoas hoje começam a se dar conta de que essa linguagem coloquial, que é uma linguagem do presencial, que tem aquele contexto de você estar junto com a pessoa, ela entendeu o que você disse. Quando você vai para um e-mail corporativo, você usar essa linguagem pode dar subjetividade. Alguém pode achar que é um assédio, quer dizer, você vai entender aquilo literalmente. O que está escrito afinal? Você está mandando beijo. O que isso quer dizer? Ah, tô com saudade, ai, que almoço gostoso, 3 pontinhos. Então, essa sociedade mais do escrito, de nunca se manifestou de uma forma tão formal. Apesar da linguagem estar coloquial, a forma, o meio, é tudo por escrito, não é mais palavras ao vento. Então as pessoas, elas acabam sofrendo um pouco com isso e às vezes até sendo mal interpretadas. Mas tem um lado todo bom, que foi colocado pelo Bosco, é lógico, a curiosidade pelo outro, ir atrás, mas tem que medir as palavras, né? Pensar 2 vezes, às vezes ler 2 vezes antes de mandar, já ajuda a evitar um monte de problema. Francisco quer fazer uma observação? Queria, à vontade. Em cima do que a Patrícia está falando, é uma coisa curiosa da internet, é que se por um lado ela assegura o anonimato, porque não tem a presença física da pessoa, por outro lado, o uso da língua entrega tudo, revela tudo sobre a pessoa. O mau uso da língua portuguesa, por exemplo, pode afastar completamente uma interlocução. E acontece muito na internet, assim, um uso muito ruim da língua portuguesa. Esse famigerado gerúndio, estaremos fazendo, etc. e tal. Então também é um cuidado que as pessoas devem ter. E tem um aspecto também, Francisco, que você me faz pensar agora, porque está muito na nossa vida de jornalistas também, que é o peso da palavra escrita versus o peso daquela conversa quando as pessoas estão presentes, né, estão se vendo. Qualquer coisa corre o risco de ser mal interpretada também, não, doutora? Ah, com toda certeza. A gente só tem que ter aquele cuidado que nem hoje, sexta-feira casual. Existe aquela história do papo de bar, de contar a sua rotina, como é que foi seu dia. Agora a pessoa coloca isso no Facebook, numa outra rede social, ela pode estar vazando uma informação da empresa, ela pode estar se expondo, ela diz, ainda estou aqui no trabalho, vou sair daqui a pouco. Vai que alguém observa essa informação até para ir atrás dela, persegui-la, sequestrá-la. Então existe aí uma interseção do quanto a gente também, por curiosidade, por vontade de pertencer a esse grupo todo da era digital, a gente não se expõe demais também nesse ambiente, né? Muito bem, nós temos já algumas perguntas dos nossos telespectadores, quero colocar, vamos ver aqui no nosso telão, a partir delas a gente vê quem vai responder primeiro. É a pergunta da Solange Freitas, que chegou pela internet, não à toa, né? Que tipo de conteúdo pode queimar um executivo nas redes sociais? Acho que essa obrigatoriamente vai para a doutora Patrícia Peck. Em poucas palavras, doutora, por favor. Guto, com toda certeza, fala mal da empresa que ele trabalha. A gente já viu caso assim no escritório, o diretor de marketing fala mal do produto que é ele mesmo que cuida, ou até mesmo ofender um outro colega de trabalho. Isso queima bastante dentro de uma empresa.
Estamos de volta ao nosso tema casual da sexta-feira. E olha como a comunicação é mesmo tudo. A nossa colega Leilani Norbert participou aqui conosco, veio aqui me trazer uma comunicação divulgada na internet que diz o seguinte: peça no Piauí é cancelada porque um dos atores integrantes da peça Fica Frio disse que Teresina, cidade onde a peça seria encenada, fica num lugar indizível do mundo. Divulgou isso no Facebook e a peça foi cancelada. E aí, Francisco Bosco, exagerou, né? Eu acho que esse foi um caso de geopoliticamente incorreto. Incorreto. E a questão mais importante é saber se ele escreveu a palavra com ou sem acento. Ah, meu Deus, corretamente. Tá bem, com a doutora Patrícia Peck, nós temos mais uma questão que foi enviada por um dos nossos telespectadores. Doutora Patrícia, vamos ver aqui no nosso telão. A pergunta: tem uma imobiliária e pensam em divulgar os imóveis nas redes sociais de grande alcance, especialmente Twitter e Facebook. Qual é a melhor maneira de divulgar um produto ou uma empresa? É a pergunta do Pedro Neri, doutora Patrícia. Olha, a recomendação para ele é pensar o texto, ele tem que ser validado sempre, definir quem vai fazer essa divulgação, porque a rede social não é como uma revista ou um jornal impresso. Você, quando divulga, tem que depois sustentar, manter. E pode ser que a pessoa responda. Então, você tem que já pensar, tem um imóvel para vender, tá? E se alguém se interessar, o que eu respondo sobre isso? Tem que ser pensado todo o diálogo dos dois lados. Tá bem. Francisco, e a ética? Você que é também um ensaísta, Francisco Bosco tem uma coluna no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, que aborda vários aspectos do comportamento também. A ética existe nesse mundo virtual? Pode existir? É desejável ou é alguma coisa que passa longe do universo de preocupação? Não, eu acho que o princípio moral é simples nesse caso. Você pode expor a sua vida privada, você não pode jamais expor a vida privada do outro sem autorização. Acho que esse é o princípio fundamental em redes sociais, né? Então você sempre que bater uma foto... Bom, mas também... Se for uma foto nós dois aqui, eu bater não tem problema, né, Dudu? Claro. Mas se for uma foto mais íntima, você deve pedir autorização antes de postá-la, né? Falando em imagem, falando em foto, a doutora Patrícia também tem um aspecto curioso para nos revelar, que é a preocupação que deve haver cada vez mais com a existência das câmeras de acompanhamento dentro das corporações. Não, doutora, queria que a senhora falasse para a gente brevemente desse tema também. Sim, hoje as empresas fazem um aviso de monitoramento e tem as câmeras e as pessoas têm que ter sempre aquele cuidado para não se expor demais perante as mesmas. É difícil depois explicar uma imagem, vale mais do que 1000 palavras, né? E a gente já teve um incidente uma vez num condomínio em que o vigia, o porteiro, ele selecionava as imagens das câmeras do prédio e ele criou um canal no YouTube com o nome do prédio para publicar as cenas mais constrangedoras dos moradores no elevador. Então, assim como a empresa tem que avisar, ou como o domínio que é monitorado, as pessoas têm que ter cuidado com a postura e é claro que não pode publicar isso sem autorização, como falou o Francisco. Olha, eu queria continuar esse bate-papo por horas a fio, mas com certeza nós vamos trazer vocês dois de volta para conversar sobre esses temas nas nossas sextas-feiras casuais. Essa edição vai se encerrando por aqui. Nós, antes de terminar, voltamos a São Paulo com a doutora Patrícia Peck Pinheiro. Um tema, uma palavra. Com toda certeza, rede social, postura ética, tem que ensinar educação. Tudo faz parte da comunicação e da educação. Muito obrigado, doutora Patrícia. Contamos sempre com a sua presença aqui no Conta Corrente. Francisco Bosco, um tema, uma palavra. A minha palavra é alteridade. Eu acho que o tema é que outro é esse que a gente está desejando tanto nas redes sociais. Muito bem, é uma busca constante. Obrigado, Francisco. Volte sempre também. Obrigado, Jorge Vidor.